Aí, legal. Me escutam bem? Sim. Consegue me ouvir também? Sim. Legal. Muito bom. Bem-vindos, bem-vindas, pessoal que está entrando. Muito bom ter a presença de vocês aqui. Bom, vou começar então introduzindo um pouquinho, né, do que se trata nesse projeto e depois deixo um espacinho também para a Sara se apresentar melhor. Eu sou Tauana, estou nesse projeto como diretora artística e como dançarina e dançarina contemporânea, né? E também atuo como professora de artes visuais. Né? Essas duas áreas são as minhas principais áreas de atuação. E esse projeto, ele trata desse tema Tensões do Existir, né? E a ideia é, nesses momentos, nessas lives, conversar com algumas pessoas de áreas diferentes. A Sara está como a pessoa representante aí da psicologia, né? Para a gente conversar um pouco essas questões e ver aí possibilidade de pontes e de diálogo mesmo, né? Esse projeto vai contar também com algumas outras ações para vocês ficarem já sabendo, né? Vão ter 2 oficinas de dança contemporânea no mês que vem, né? Que já está começando daqui a pouquinho. E 3 outras entrevistas além dessa, né? 3 outras lives. Uma videodança que vai ser compartilhada mais para o final do ano, ali em dezembro. E outras lives de compartilhamento do processo criativo também das videodanças, né? Então, aí vocês podem ir acompanhando aí no perfil essas outras ações. E é isso, vamos lá. Então, Sara, eu queria pedir que você se apresente um pouquinho, né? Contar um pouquinho para o pessoal aí da sua área, quais são suas principais atuações, e por aí vai. Bom, como o Tawana já me apresentou, meu nome é Sara, sou psicóloga. Um pouco da minha trajetória, eu atuo nas políticas públicas, especificamente no SUS, né, na política de saúde aqui do Brasil. Atualmente sou mestranda em saúde coletiva pela Universidade de Brasília. Também estou trabalhando no Ministério da Saúde, na área de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Ciência e Tecnologia. E fiz residência no SUS, trabalhei bastante tempo com saúde da família, especificamente na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, né? Então, mais conhecido como os postinhos, as UBSs. Então, eu atuava como psicóloga dentro dessas equipes, né, que cuidavam, né, da população que atuava dentro do postinho, né, dentro da UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Então, basicamente, eu pesquiso, estudo, trabalho muito com política pública, especificamente a de saúde, e gosto muito dessa parte de atenção primária, onde o SUS recebe as pessoas, né, onde começa o acompanhamento de saúde. Então, é por aí a minha caminhada. Mas também ando por aí pesquisando várias coisas, né? Gênero, classe, raça, tudo que está relacionado à saúde dentro dessa perspectiva mais transversal e mais ampliada. Legal. Bom, para começar, né, a conversa, eu pensei em falar um pouquinho de o que aconteceu, né? Como foi o processo de eu chamando você, que eu tinha outra ideia na cabeça, né? Imaginei que era uma pessoa que trabalhava mais com clínica, então estava pensando nessa questão de tensões do existir a partir de uma perspectiva um pouco mais individual, né? E aí você me trouxe isso, bom, eu trabalho mais com a saúde coletiva, né? Eu penso mais nessa questão, inclusive ligada, né? Você comentou isso, dessa relação com raça, gênero, sexualidade.
E aí eu pensei, nossa, que legal, né? Eu estava pensando num âmbito bem mais micro, e você trouxe essa ideia mais macro, mais ampliada. E aí eu achei isso super bacana, super interessante, e queria saber de você, assim, como é que você pensa isso, né? Essas tensões. Como são, na sua perspectiva, essas tensões desse ponto de vista mais coletivo, de uma saúde coletiva? Bom, é isso. Vou falar um pouquinho. Eu também vou compartilhar que quando a Tawana entrou em contato comigo, eu fiquei assim, será que eu aceito esse convite? Ou chamo outras amigas, outros amigos que estão mais imersos na psicologia clínica para conseguir dar essa outra perspectiva, né, que também está dentro da saúde coletiva, mas é a perspectiva individual, né, que é mais ligada ao tratamento da psicologia. Então, geralmente, a psicologia é mais conhecida pelo público geral por essa perspectiva individual, né, que é a coisa do acolhimento, né, da terapia. A terapia hoje, inclusive, tem sido muito divulgada, difundida, até por questões da pandemia mesmo e do adoecimento da população de forma geral. E aí, de repente, quando chegou esse convite, eu comecei a me questionar também, a refletir, tá? Como que eu posso contribuir com esse debate, né? Entendendo esse tema, que é um tema muito desafiador, né? Pensar a existência e pensar o que tensiona essa existência, e vamos do nosso ponto de vista, né? Que é a saúde coletiva. E eu acho importante a gente se localizar como pesquisadoras, como cientistas, como pessoas que estão produzindo ciência ou que estão produzindo cuidado, né, como profissional de saúde, porque geralmente, né, a ciência é aquela coisa afastada, distante, e o que a gente vivencia não é isso, né? Então, como pessoas, a gente está imersa dentro da ciência, dentro de tudo que a gente produz. Então, aqui a fala vai ser como psicóloga, vai ser a partir da psicologia, mas não vai ser qualquer psicologia, né? A psicologia enorme, aquele grande nome. Não, vai ser uma psicologia social, vai ser uma psicologia comunitária, vai ser uma psicologia dentro do SUS. Então, é localizada, né? Não é uma coisa solta. E como pessoa, também os meus valores estão imbuídos, as minhas reflexões, tudo aquilo que eu vivencio, que eu acredito, que eu defendo, né, como psicóloga atuante no SUS. Então, tudo isso faz parte dessa fala, né? Ela nunca é uma fala do nada, e nem é uma coisa que me foi revelada. Não, é muito estudo, né? Então, pensar o que é a existência, né? Pensar o que são esses tensionamentos. Eu vou fazer uma pequena provocação, que é começar fazendo uma leitura para a gente discutir isso. Não tem como eu te responder de pronto, mas eu queria começar com essa leitura. Provavelmente, talvez a Tawana já conheça, não sei se todo mundo conhece, é Carolina Maria de Jesus. E é uma escritora brasileira, né, de São Paulo especificamente, já falecida, mas que escreveu, assim, inúmeras coisas, inúmeras obras, né, desde romances, diários, até poesia, enfim. Tawana, você tá aí? Travou um pouquinho aqui para mim, não sei se está conseguindo me ouvir. Travou um pouco para mim. Travou um pouquinho aqui, mas agora voltou. Então tá bom. Bom, estava falando da Carolina, que é uma escritora que eu gosto muito, e o livro, primeiro que foi publicado, é o mais famoso, é o Quarto de Despejo, né, o Diário de uma Favelada, onde ela publica os seus diários. E vou ler um pequeno trecho dele para a gente conversar sobre tensões do existir. Tudo bem, Tawana? Posso ler? Está conseguindo acompanhar? Posso fazer a leitura? Claro. Está travando ainda? Por favor. Então tá bom. Bom, eu vou começar Não, agora já pelo arrumou. ano... Já arrumou? Então que bom. Vou começar pelo ano de 1958, quando esse diário começa em 1955, mas esse ano, eu vou ler a partir desse ano, que é 21 de maio de 1958. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, tinha cozinha, copa e até quarto com criada. Eu ia festejar o aniversário da minha filha, Vera Eunice.
Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo. Estava em condições de comprar. Tem na mesa. Quem está entrando aqui novamente, né? Peço desculpas aí por esse inconveniente, né? Mas internet. Eu vou para um lugar mais próximo do roteador. Tô te ouvindo agora. Ah, legal. Acho que era realmente aqui a internet que deu um bug aqui. Eu vou, né, adaptando em outro espaço e tudo mais. Bom, então, gente. Celular caindo. Sara, será que você poderia ler mais uma vez o trecho que você trouxe e a gente retomar daí? Pô, posso ler sim. Ali não estava dando para ouvir. Obrigada. Tava travando bastante para você, né? Uhum. Bom, então, para quem está chegando agora, eu vou ler um trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A passagem que eu estou lendo é do dia 21 de maio de 1958. Passei uma noite terrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário da minha filha, Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vivia pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer, a toalha era alva. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Eu estava na favela, na lama, às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tinha açúcar, porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor, a aflição de ser pobre. Se a maioria revoltar-se, o que poderia fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos. Com essa passagem, eu estava querendo refletir sobre a nossa realidade. E aí, quando eu falo nossa realidade, é uma realidade que espelha o que a Carolina Maria de Jesus vivenciou nesse trecho, que é o retorno, né, do Brasil para o mapa da fome, o alto índice de desemprego que a gente está vivenciando, 14 milhões de pessoas desempregadas, a maioria da nossa população sendo morta, tanto a população negra, pretos e pardos, quanto a população LGBT, indígenas. A gente teve agora o lançamento do Atlas da Violência em 2021 e ele mostrou que aumentou o número de assassinatos contra a população indígena no Brasil. Então, para chamar a atenção de que a população que a gente vai falar, a maioria que a gente vai falar, a realidade que a gente vai falar, quando a gente vai pensar a existência, esse tensionamento, hoje, é essa maioria, é essa população. E por que eu parto dessa leitura, desse ponto de vista? Porque quando a gente fala de saúde coletiva, a gente precisa pensar na população brasileira. E pensar a população brasileira é pensar para além das minorias que têm acesso, que têm dinheiro. E aí eu faço uma crítica à própria psicologia, né? Que geralmente quem tem acesso à terapia é quem consegue pagar. E o que a gente faz quando a gente não tem dinheiro para pagar a terapia? A quem a gente recorre, a quem a gente busca cuidado. Tem um trecho que eu tinha separado também, que ela fala assim, né? Hoje eu estou triste, estou nervosa, não sei se choro ou se saio correndo, sem parar, até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Ou seja, pobreza, racismo, LGBTfobia, misoginia, feminicídio, tudo isso que a gente vivencia enlouquece, adoece.
e torna a nossa existência muito mais difícil. Então, quando você me chamou, Tawana, para a gente conversar sobre o que é tensões do existir, eu não consegui não remeter a todas essas vivências, que são coisas que, para quem é da psicologia, a gente enxerga isso no dia a dia das pessoas que a gente atende. Quando eu estava atuando como psicóloga no Tinho de Planaltina, eu encontrava mulheres negras, trabalhadoras domésticas, que vivenciavam racismo dentro dos seus trabalhos e que isso adoecia, enlouquecia essas mulheres, entristecia essas mulheres. Então, não tem como a gente falar sobre existir no nosso país hoje sem falar desse tensionamento que é tudo isso que a gente atravessa. E eu acho que tem elementos que a gente pode conversar que vão ser mais gritantes que outros. Estou destacando aqui bastante as questões raciais, mas tem muitos outros que vão se entrelaçar na vivência das pessoas, da maioria da nossa população, e que vão refletir nesse sofrimento, nessas dores que a gente carrega, que vão tornar a nossa vida e a nossa vivência muito mais difícil, muito mais angustiante de levar. Os dias vão ser mais difíceis de levar por causa desses atravessamentos. E queria saber como é que chega para você, né? Essa leitura, essas reflexões. Sim, acho super pertinente que é uma perspectiva faz todo sentido, né? Acho que a nossa existência a gente Desculpa, Thelma, não estou conseguindo te entender.
Eu não sei se vocês conseguem. Ainda não. Até agora eu só estou te vendo. Também só tô vendo. Acho que eu vou ter que fechar de novo, né? Agora eu coloquei. Ah, estão aí? Tá ouvindo? Agora eu ouço um pouquinho. Sim, agora a gente está conseguindo te ouvir, mas parou de te ver. É, Deixa eu testar aqui de uma outra forma. aqui. Ai, gente. Ah, agora foi? Sim, Consegue? eu tô te Foi, vendo e te estamos te ouvindo. vendo e te ouvindo. Ah, Isso. tá. Te vendo. Pronto. Bom, e caos. Mas, bom, Sara tinha me perguntado se fazia sentido, né? Cultura, essa visão de, em relação a essas várias experiências, as opressões, né, dos grupos subalternizados e tudo mais. E sim, acho que faz todo sentido, né? Uma coisa que eu também. Ai, infelizmente a internet não colaborou. Eu tive que encerrar de novo porque parou de funcionar geral. Ali mais uma Ah, vez. acontece. Você Ótimos consegue me ouvir em agora? casa. Sim, eu tô conseguindo te ouvir. Eu também, tá tudo certo pra mim. Conseguindo? Ai, que bom. Eu não sei, vocês conseguiram ouvir um pouco do que eu falei por último? Eu entendi que Não. você falou um pouco sobre entender da questão da existência, da realidade, de trazer realmente para a realidade, aí você parou um pouco na hora que você parou, que eu preciso refletir. Aí travou de vez. Ah, tá. É, eu ia falando que, além de fazer muito sentido, eu acho que isso que a Sara trouxe, né, dessas várias experiências, e acho que principalmente das experiências pensando nos grupos subalternizados, né, de como isso afeta mesmo, né, a experiência de existir, né, como um todo. E, e eu estava falando que fui pensando também como a nossa organização mesmo, enquanto sociedade capitalista, me parece ser uma coisa que leva
para esses lugares, né? De ser um tipo de organização que sempre promove desigualdades e promove experiências que muitas vezes vão para um lado degradante, né? Enfim, parece que contribui para essas realidades que a Sara apresentou, né? Essas questões de raça, de gênero, de sexualidade, né? Principalmente quando a gente pensa nesses grupos minorizados, né? Subalternizados. Enfim. Foi mais ou menos isso que eu tinha falado. Eu acho importante quando você fala sobre... E aí, acho... Eu te cortei, desculpa. Eu ia só fazer uma citação sobre a importância da gente destacar o capitalismo, né, como um sistema que influencia toda a nossa vida, toda a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo e sentir o mundo também. Sim, isso, né? Eu acho que é uma forma que produz uma experiência de existência que é muito difícil, né? E eu acho que quando você traz isso da pandemia, lá no início, né? Mais no início que você falou da pandemia, isso é uma coisa que mudou bastante, né? Esse projeto, na verdade, ele foi escrito e foi pensado bem antes da pandemia acontecer. Então, de repente, né, pensar em intenções de existência, de existir, mudou completamente com esse cenário, né? É uma outra configuração, né? Acho que as tensões estão muito maiores e assim como você falou no início, né? A situação geral, ela tá bem mais difícil mesmo, né? E aí eu acho que dentro disso, pensar o que são talvez esses processos de dor, né? Enfim, e de pensar a existência e de sentido, de trazer sentido para a existência por um outro lado, né? Acho que ganha um outro peso nesse momento. E aí, uma coisa que eu queria também saber de você nesse sentido, para a psicologia, para a sua atuação dentro da saúde coletiva, como é que é pensado, né? Ou pelo menos na sua perspectiva, como é que você pensa possibilidades de, de lidar com isso, né? Ou de suavizar de alguma forma essas tensões, ou o que fazer, né? Com, com isso, assim, basicamente. Pergunta nada demais, né? Uma pergunta bem pequena. Realmente, é uma pergunta muito complexa e que, obviamente, eu não vou ter uma resposta pronta. O que eu posso fazer com você é a gente refletir. Mas, antes de te responder, eu acho que uma coisa que a gente pode, como ciência, a psicologia pode contribuir, é entender o que quer dizer, né, existência, é entender o que quer dizer se existir com todas essas dores que a gente nomeou aqui, e o que significa isso, né? Porque às vezes a gente vai falando sobre todos esses sistemas estruturais que atravessam e que produzem sofrimento dentro da nossa vida, mas a gente não compreende como que isso acontece, né? Como é que isso se dá? Às vezes a gente está muito no sentir, no experienciar e não compreende, né, por que isso se dá. Um dos conceitos que eu gosto na psicologia chama subjetividade. Ele é um dos mais difíceis e às vezes ele ganha um peso muito de
as pessoas falam muito o que é subjetividade, mas é difícil entender o que quer dizer isso, né? E subjetividade é como você se produz como pessoa, é o que é ser pessoa. E o que envolve isso, né? Dentro da psicologia, a gente tem alguns autores, né? Eu vou citar aqui o Martin Baró e também o Fernando González Rey, que são autores latinos que vão dizer da psicologia social, o que a gente entende como subjetividade, né? Como tornar-se pessoa. E eles vão falar que a gente está tão imerso na sociedade que a identidade, né, o ser pessoa, o ser um indivíduo, ele se produz na sociedade e ele é produto da sociedade. E se influenciam mutuamente. Então, ao mesmo tempo que a sociedade produz pessoas, as pessoas também produzem a sociedade e se autoproduzem. Então, quando a gente fala de ser pessoa, de existir, a gente está falando de uma relação entre o que eu penso, o que eu sou enquanto indivíduo e que isso é fruto dessa sociedade que eu estou inserido, mas que eu faço, eu me torno esse indivíduo, eu produzo esse indivíduo que eu sou. Então é uma identidade muito mais fluida e em relação. Não é aquela coisa simples do tipo, eu sou assim, eu sou assado, né, fixa, que a gente entende como identidade. E aí, por que eu falo dessa relação de sociedade e identidade, e isso sendo, né, nós mesmos? Porque é nessa relação que a gente pode produzir a sua resposta, né? De como lidar com as tensões, de como enfrentar esses adoecimentos, de como lidar com esse caos que a gente está vivendo, seja econômico, político, social, emocional, né? Que nome que a gente quiser dar. A primeira coisa são as disrupções, né? São as coisas que a gente pode transformar a partir do nosso próprio corpo. E aí é interessante porque eu estou dialogando com alguém que é uma profissional da dança. E o que o corpo diz pra gente, né? Assim como a gente se produz enquanto indivíduo, e nessa concepção de identidade, o nosso corpo também é produzido. Esse corpo também é lido por essa sociedade, ele é interpretado, ele é atravessado por essa sociedade. E ele tem esse potencial de transformar, de criar coisas que são hoje adoecedoras e que podem ser saudáveis, no sentido geral. Para dar um exemplo, eu acho que hoje, dentro do que a gente tem de produção de enfrentamento, é a vivência das pessoas trans. Eu acho que a transgeneridade, ela é um ponto de transformação do corpo. E de lidar e de enfrentar os sistemas, com C, que estão postos, né? Essas opressões que a gente sofre. Então, a primeira delas, obviamente, o gênero, né? A forma como a gente é lido. Quando você nasce, você já é designado. Você é mulher, você é homem. E acabou. Não se tem voz nisso. E aí, quando a gente olha para esses códigos e consegue reinterpretá-los, decodificá-los, transformá-los, a gente já está enfrentando essas tensões, esses tensionamentos. Porque o gênero é um tensionamento. O tempo todo eles estão dizendo, mulher é assim, homem é assado. Se você desvia, isso é apontado. Então, é uma das formas de enfrentar esse tensionamento que o gênero traz pra gente. É se transformando. Estou falando que todas as pessoas têm que transicionar? Não, não é isso. Mas estou falando que existe potência na transição. Existe uma potência que a gente pode pensar, se pensar a partir disso. Nessa relação com que a sociedade nos cobra enquanto indivíduos, enquanto pessoas, de que se você é mulher, você tem que fazer tal coisa, se você é homem, você tem que ser de tal jeito. Como é que a gente pode, a partir dessas cobranças, desses tensionamentos que estão impostos, reinventar, transformar, enfrentar a partir disso? Eu acho que é uma das formas de te responder. A outra é que nessa relação indivíduo-sociedade, que um influencia o outro, né? Então a sociedade produz as pessoas e as pessoas produzem a sociedade e eles se influenciam. E eu sou produto da sociedade e eu também
me faço produto, né, me construo, é que a gente constrói coletividade. A gente não é, o ser humano é um ser social, então a gente pode e deve construir não só a si mesmo, mas ao coletivo. Então eu acho que movimentos sociais, organizações, ONGs, instituições, todo aquele espaço em que a gente conseguir criar vínculo e reflexão, a gente consegue lidar com esses tensionamentos. É muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil fazer isso sozinha. Eu acho que essa ideia de o salvador, a salvadora, é muito inatingível. A gente está muito distante disso. Todos os exemplos que a gente tem de transformação não vieram de uma única pessoa, elas vieram de coletivos. Às vezes o nome que chega é daquela pessoa, mas aquela pessoa tem um coletivo que a inspirou, que a levou, que a projetou. Então, eu acho que são algumas pistas. Eu não vou te dizer que o que eu te falei são respostas à sua pergunta, porque sua pergunta é muito complexa. E eu sozinha não vou dar conta de responder ela. Mas são pistas para a gente ir construindo essas respostas. E eu não acho que seja uma resposta, eu acho que são várias. Ah, E aí, o muito que te legal te parece? ouvir. Muito difícil? Não, achei ótimo, achei, assim, difícil no sentido de difícil lidar com essas questões, né? Difícil lidar individualmente com essas expectativas sociais, com tornar-se pessoa e com todas essas coisas. Mas acho o que foi falado foi muito claro, na verdade, e muito interessante. E acho que isso traz uma dimensão de também pensar numa autonomia. O que me parece, né, o que me soa quando você traz esses exemplos, é de buscar uma autonomia em relação a essas expectativas gerais do sistema com C, né? E, e de pensar, não de pensar, mas de ter essa experiência de corpo também, né? Não, de corpo e de vivência mais alinhada com consigo, assim, né? E menos com essas expectativas externas. E eu acho que, eu não sei se eu tô falando de um jeito muito confuso, às vezes eu falo muito confuso, de um jeito muito confuso, mas enfim. Isso acho que é muito interessante de uma forma geral, pensando enfim, a identidade, a existência de forma geral, e também pensando corpo e movimento, assim, sabe? Enquanto você falou, você remeteu a essa questão da dança e falou sobre o processo, né? Principalmente você trouxe o exemplo das pessoas trans, mas eu fiquei pensando nisso enquanto essa experiência de corpo mesmo, de se sentir à vontade com o corpo, de criar e encontrar esse lugar que é mais alinhado consigo do que com a expectativa de fora, né? E eu acho isso muito interessante pensando em movimento, porque eu na dança, o lugar da dança que eu mais gosto, que eu mais produzo é da improvisação. E eu faço muitas coisas que eu considero muito estranhas, muitas vezes, né? E eu acho que esse estranho, esse estranhar das coisas tem a ver com expectativas externas também, né? Então, enfim, acho que foi, de alguma forma me remeteu a essa experiência, sim. Fez sentido o que eu falo? Fez sentido, sim. Não deu para entender, não se preocupe. Inclusive, você foi falando, eu fui lembrando de uma autora que eu gosto muito. Ainda estou me iniciando nas leituras dela, mas chama-se Judith Butler. E a Judith fala de gênero de uma forma performada. Né? Ela fala que o gênero é uma performance. A gente vai, no cotidiano, no movimento do dia a dia, se criando esse gênero.
Então, ela fala do gênero como um ato estilizado e repetitivo que você vai associando no tempo. Então, você vai copiando gestos, você vai copiando andares, a sua voz. Você assiste uma TV, isso te dá outras perspectivas, e você vai... Então, do movimento que a gente faz inconscientemente para construir quem nós somos. E que ela fala especificamente do gênero, né, desses papéis do feminino, do masculino, como atos repetitivos e performados, e que não são estáticos. Né? Quando ela frisa essa palavra do repetitivo, ela fala do movimento que a gente vai criando com o nosso próprio corpo. Esse corpo que é lido de determinada forma e que a gente mesmo o lê. Então, por vezes, você vai se deparar com questionamentos e, às vezes, você vai passar por cima desse questionamento por algo que esperam de você. E, às vezes, esse corpo é silenciado, né? O desejo é silenciado. As emoções são silenciadas. Porque a gente está respondendo ao que essa sociedade está pedindo, ao que outras pessoas estão esperando da gente. Então, por vezes, é aquilo que eu te falei, às vezes é mais potente se ouvir. Só que não necessariamente você vai saber o que dizer, né? E eu acho que eu gosto muito quando você fala da improvisação, porque fazer autorreflexão, pensar sobre si mesmo, se ouvir, não é fácil. Não é uma coisa que você faz em um dia, não é uma coisa de uma semana. É um exercício difícil, mas ao mesmo tempo importante. E às vezes quando você começa, você quer ir continuar, porque ele te diz a coisa. Então, às vezes, esperar que você vá conseguir já ter respostas, que você vai parar para se ouvir e você vai conseguir dizer, nomear tudo, é muita expectativa. Realmente, é nesse encontro com você mesmo, com outras pessoas, com outros grupos, com a literatura, às vezes com a leitura. Então, por exemplo, ler Carolina Maria de Jesus, ler a Judith Butler, e começar a refletir sobre o que cada uma pensa sobre si e sobre outros. E isso vai te dizendo sobre você. Então, de novo, aquela noção de gênero que é performado, né? Que a gente vai associando coisas em movimento. E a improvisação é importante por isso, porque da mesma forma que você improvisa na dança, a gente também improvisa na vida. A gente também improvisa no teatro, a gente improvisa no dia a dia, no encontro com outras pessoas. Então, eu acho que o improviso é uma ferramenta de enfrentamento para as tensões. Acho que vou arriscar fazer essa afirmação. Porque é isso. É se permitir, né, a se sentir estranha, a se sentir deslocado, a fazer uma coisa que ninguém esperava, nem você mesmo. Legal a conexão. Acho várias coisas aí bastante interessantes. Eu estou um pouco preocupada com a hora, que eu não consigo ver aqui. Eu não sei quanto tempo tem que a gente está aqui. 1 hora que a gente iniciou. Vocês têm uma ideia? Então eu acho que talvez já seja um bom momento da gente ir encerrando. Então eu vou agradecer aí a Sara ao convite, a participar, a paciência também com as questões aí da conexão. Agradeço também a Rebeca aí pela tradução das Libras. E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, de compartilhar desse pensamento, dessa conversa? Bom, eu acho que essa conversa ela poderia se estender e muito. Acho que foi um desafio para mim tentar articular, né, todas essas categorias e tentar trazer na fala o que é raça, o que é gênero, o que é sexualidade, como é que isso tudo atravessa a gente e ao mesmo tempo o que está relacionado com, né, tensionar a nossa existência. Mas
eu acho que da nossa conversa fica essa reflexão de que a gente pode e deve se questionar, se ouvir e se arriscar, né? Quando você fala do improviso. Acho que a gente hoje conseguiu pensar que o corpo, ele é potência também. Então, quando a gente pensa no corpo em movimento, e aí a gente remete não só ao gênero, né, pela Judith Butler, mas ao improviso e a outras coisas, a gente consegue ver que tem potência no que a gente faz e no que a gente é. Especialmente nessa relação entre ser pessoa, se produzir pessoa, entre você e outros, né? Entre você e sociedade. Então, acredito que, em síntese, a gente conseguiu chegar em alguns lugares que vão abrir para outros lugares que a gente não vai conseguir falar tudo, né? Mas que são importantes da gente começar a se movimentar, mesmo que internamente, mesmo que a gente falou muitos conceitos aqui, então algumas coisas ficam na cabeça para a gente pesquisar, para a gente procurar. E acho que a sua pergunta sobre como enfrentar esses tensionamentos, ela chegou para mim, está ressoando na cabeça, e vou levar ela daqui. Ótimo. Então tá bom, muito obrigada às pessoas que entraram aqui também para assistir, que nos acompanharam. E é isso, uma boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Obrigada, Rebeca. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.